Se eu te garantisse que nesse vídeo eu tenho a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade: de onde a gente veio? Eu poderia te falar se Deus existe ou não, se o Big Bang realmente aconteceu, o que existia antes dele, quem criou Deus. Eu te daria essa resposta definitiva nesse vídeo. Você assistiria até o final? Você realmente acha que você está pronto para ter essa resposta? Se você disse que sim, bom, eu acho que grande parte da sociedade ao longo da história pensou igual a você. Tanto que a gente busca essa resposta há muito tempo. Eu só não tenho essa certeza que a gente está realmente pronto para ter essa resposta. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. A verdade é que, assim, o ser humano não busca essa resposta porque a gente é inteligente, a gente é a única raça pensante. Não, eu acho que, na verdade, a gente busca porque a gente tem muito medo do desconhecido. E é só olhar para o passado que a gente percebe isso. Há não tanto tempo assim, se for pensar a idade da Terra, a gente acreditava que eclipse era monstro engolido pelo Sol, né? Um monstro engolindo o Sol ali no caso. A gente acreditava que uma doença podia ser uma possessão ou que a morte era uma viagem para outro plano. Ainda tem gente que acredita nisso, ok, né? E raio? Pô, raio era os deuses mal-humorados tacando raio na gente porque a gente pecou. A gente acreditou nisso por muito tempo. E tava tudo errado, né? Muitas dessas coisas a gente já consegue provar que é errado e a gente ri hoje em dia, fala, nossa, puta que pariu, como que alguém acreditava nisso? Que raio era uma punição divina. Mas imagina o mesmo cenário. Daqui um tempo, um ETzinho lá estudando a Terra, daqui uns 1000 anos, olhando e falou, puta que pariu, os caras acreditavam em signo, velho. Então assim, não tem meio que o mesmo peso, né? É muito fácil julgar. A humanidade sempre vai parecer mais burra no passado. É muito mais fácil julgar porque você já sabe o que aconteceu. É igual no futebol. Nossa, por que não colocou outra pessoa pra bater o pênalti? É fácil falar que agora você sabe que ele perdeu. Ou como ele não percebeu que ele era o vilão do filme. Você fala isso depois de já ter terminado o filme. Então depois de terminar é muito mais fácil. Uma pergunta que eu sempre me fiz muito, desde pequeno, quando eu comecei a ter crise existencial será que não é melhor aceitar a ignorância e ser mais feliz? Porque tem aquele ponto, né? Às vezes, quanto mais ignorante você é, mais feliz você é por consequência. A minha resposta para essa pergunta é: depende. Se a gente está falando da sua avó, crente, que acredita 100% na Bíblia, eu não vou chegar para ela explicando teoria das cordas, Big Bang e os mistérios do universo. Lógico que não, nem precisa, tá ligado? Nem tem muito porquê a gente querer enfiar isso goela abaixo. Tem um tipo de paz interior que é simplesmente aceitar o mistério ou acatar uma resolução que você acredita ser a real. Então, se você que está vendo esse vídeo tende alguma religião como conforto, não é um problema. Você não tem que se sentir mais burro e inferior por isso. E você que é ateu, agnóstico e que se acha mais inteligente por isso, porra, vamos combinar aqui. Não foi você que descobriu o Big Bang, não foi você que criou uma teoria. Você só leu um livro ou viu um vídeo no YouTube, que hoje em dia tudo é isso, e agora já quer se sentir o mais inteligente, o intelectual, porque acredita na ciência. Irmão, não vem se pagar de bonzão pra cima de mim, não. Porque até a ciência não consegue explicar certas coisas. Vamos pensar então que é o Big Bang, ok? Em determinado momento o universo esteve comprimido. Isso é até legal, agora que eu tô aqui nesse assunto, porque assim, alguns filósofos, como o próprio Kant, se você falar que o Kant é burro, por exemplo, né? Ele acreditava que o universo era infinito, que ele sempre existiu. Só que ele esqueceu de um princípio bem simples, que é a questão do equilíbrio térmico mesmo. Pensa aqui no meu quarto, tá bem bagunçado, mas foda-se. Se eu acendesse aqui, se tivesse aqui um fogo, né, uma churrasqueira que tá acesa infinitamente. Então, desde quando ela tá acesa? Desde o infinito. Meu quarto já estaria todo quente, não importa o tempo que demore, ela tá aqui infinitamente. Uma hora essa fogueira ia esquentar meu quarto todo. O mesmo vale pro universo. A gente tá cheio de estrelas ali, liberando energia térmica no geral. Então, se o universo já existisse há tanto tempo assim, era pro universo inteiro estar em equilíbrio térmico quente, né? Baseado tudo era pra estar brilhando, por exemplo. Isso tudo eu peguei desse livro aqui, né? Que é do Stephen Hawking, até o tema principal do vídeo, que é o Breve Respostas para Grandes Questões. Muito foda, inclusive. E esse é o primeiro vídeo de um dos capítulos, né? Eu pretendo fazer um vídeo para cada capítulo, porque é realmente muita coisa. Mas enfim, então não faz sentido o universo ser da forma que ele imaginou, infinito, né? Então ele teve um início. Até porque as coisas estão em expansão. A gente consegue ver que tá tudo, as outras galáxias estão se afastando da Via Láctea, né? Então, se tudo tá se afastando, um dia tudo já se encontrou junto. E aí, a gente já tá avançado pra caralho. Olha o que a gente descobriu. Tipo, já é muita coisa.
Se eu vou pensar que é coisas que estão há anos e anos-luz daqui, a gente já tem essa informação. Só que eu acho que é aí que chega a parede invisível, que é o limite humano. A Stephen Hawking até acredita que um dia a gente conseguiria descobrir todos os mistérios. Eu já acho que não, mas quem sou eu? Por quê? Se o Big Bang realmente existiu, que é quando era tudo agrupado, aí a gente teria que em algum momento jogar uma regra da ciência que é tudo se cria, nada se cria, tudo se transforma. Porque em algum momento algo foi criado. Existiu nada e passou a existir algo. Então, o que era o nada? Como isso passou a existir? Se foi Deus? Quem criou Deus? São respostas que não tem como a gente responder. Não dá. Eu acho que é o limite humano a compreensão de certas coisas. Ao mesmo tempo que isso deixa a gente meio mal, né? Quando eu começo a pensar nisso, no conceito de infinito. Porra, é infinito, né? Se a gente for morrer, é infinito. Que a gente vai ficar, sei lá onde. Isso deixa a gente um pouco mal no geral, mas também cria um outro ponto, que é o que se foda, tá ligado? Seja lá de onde eu vim, não importa, eu nunca vou saber mesmo. Quando a gente aceita que não dá pra saber, a gente começa a pensar, pô, eu tô aqui agora, e o importante é isso, né? Porque é uma sequência tão grande de coincidência pra você poder estar aqui vendo esse vídeo agora. Tanta coisa deixou de existir, morreram pra você poder estar aqui. Pô, os dinossauros não foram pra vala em vão, pô. Então vive sua vida do jeito que você quer e é isso. Porque assim, sendo bem sincero, acho que a gente nem tá pronto realmente pra essa resposta, tá? A minha opinião final é essa, a gente não tá pronto justamente por isso, né? Porque seria devastador pra muita gente. Porque, se a gente descobre que se eu te dou a resposta aqui que o universo não tem propósito intrínseco nenhum, ele só existe. Se o Big Bang nunca teve uma intenção, a nossa existência, na verdade, seria um acidente glorioso. Isso seria meio impactante pro mundo. Tem gente que entra em crise só porque Saturno entrou em Capricórnio, sei lá o quê. Imagina explicar que o universo não tem propósito. Eu acho que ia dar uma merda enorme. Porque a pergunta que começaria a surgir é: se nada faz sentido, por que não sair correndo pelado aí, estourar o limite do cartão? Por que eu tô trabalhando 8 horas por dia se nada faz sentido? Aí, conforme eu falei, a busca pela origem é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas talvez o objetivo em si não seja nem achar a resposta, mas sim continuar buscando, que eu acho que a gente deve continuar buscando. Assim como Hawking disse nesse livro, a mente humana precisa de mistério. Sem um mistério, a gente não tem nada para explorar, né? Então o mistério foi que fez que a gente descobrisse vários continentes e agora o que a gente tem que descobrir é o espaço. Pensa comigo, se a gente descobrisse exatamente agora o porquê do universo ter começado e a gente tivesse a resposta, você mudaria a forma que você vive hoje? Alguma coisa mudaria na sua vida? Se mudaria, será que faz sentido? Porque vamos pensar que a gente descobre que Deus existe. Então, se a gente descobre que Deus existe, você se tornaria uma pessoa melhor por isso, após descobrir? Isso não vai contra as ideias desse próprio Deus? Eu não deveria ser uma pessoa boa de natureza e não pensando em uma punição? E se a gente descobrisse que tudo veio pelo acaso? Você deixaria de viver a sua vida para voltar a esse nada que era antes, para voltar a esse acaso? Ou seja, de todas as formas, independente do que aconteceu, tudo termina em viver. Viver e é isso, né? Infelizmente o universo não precisa fazer sentido pra nós. E eu meio que acho isso do caralho. É muito foda o universo não ter essa dívida conosco, porque a gente faz assim, obviamente tudo dentro de uma ética estabelecida por nós humanos ali, mas a gente vive nossa vida e isso é bonito pra caralho. Pro Stephen Hawking, a beleza da ciência é justamente essa. Cada resposta cria outra pergunta. O mistério nunca acaba. Ele só se transforma. Então uma pergunta vira outra e no geral até quando uma pergunta é respondida, surgem mais 8. Isso é a ciência e isso é muito bom. Faz com que a gente esteja no nível que a gente está hoje, né? Justamente esse avanço. Talvez a verdade sobre nossa origem seja simples demais para caber dentro da nossa expectativa ou complexa demais para caber dentro da nossa mente. E enquanto houver pergunta, a gente continua existindo. Essa é a nossa função. Mas então, pessoal, era mais isso mesmo. Eu queria mais era abordar um dos capítulos desse grande livro aqui. Não sei se está aparecendo, não estou me vendo, mas enfim. Eu vou trazer outros vídeos também dos outros capítulos, se vocês gostarem. Dá uma opinião de vocês, quando vocês perceberam que
é isso, a vida é isso, ou no que você acredita. Eu quero muito ouvir, cara, no que você acredita, como que você se conforta quando para pra pensar nessas coisas. Comenta aqui e, pelo amor de Deus, se inscreve pra ajudar mesmo a gravar outros vídeos desse tipo, porque eu trabalho, então tô gravando, já tenho que voltar a trabalhar aqui, minha vida é muito corrida, aí qualquer comentário, inscrição já vai me ajudar demais. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.